Eu queria falar um pouquinho sobre o título, né? Que remete ao FM, remete a essa coisa do álbum. E tem uma conexão com a ideia de rádio independente, né? Queria que vocês explicassem um pouquinho esse título e qual que é essa conexão. Acho que o lance da rádio tá com a gente faz um bom tempo, assim, na nossa cabeça, né? Porque é algo que a gente costumava ouvir muito rádio em casa, com a nossa família. A gente tem esse laço com a rádio. E a gente entendeu que a ideia da rádio faz muito sentido com a nossa ideia de projeto também, sabe? Dentro da produção. Sobre os diferentes estilos que a gente costuma produzir, as diferentes pessoas que a gente costuma trabalhar também, não só no rap, também no funk, música eletrônica e tudo mais. A gente começou a pensar e refletir que tudo isso, tipo, parece que o projeto a gente tá sempre só trocando de estação de rádio, sabe? Tipo, a gente vai lá, não, a gente precisa fazer tal estilo, a gente só vira a chavinha ali. E a gente fez essa relação também, tipo, dentro do disco. Acho que essa ideia de ser uma parada mais democrática também, né? Não, isso daí, total. Acho que isso daí é muito parte do nosso ponto, de, tipo assim, como que a gente se familiarizou com a rádio, porque a rádio, querendo ou não, acho que é uma das mídias mais democráticas, assim, né, que a gente tem. É incrível que, por mais que teve os avanços tecnológicos, ela se mantém ali. Tem muita gente que ainda assim tem o hábito de acessar a rádio, né? Acho que tem uma questão aí também de memórias afetivas, que é um ponto que eu gosto sempre de destacar, porque não sei se você já teve essa experiência, tá, meu mano? Mas assim, possivelmente você tá ali escutando na rádio, né? Escuta uma música que te apega muito, você fica de caraca, e aí você não sabe o nome, sabe? Tipo, acho que são essas nuances que a gente quis trazer para além do disco, sabe? Retomar essa experiência do ouvinte com a rádio, sabe? Que é uma relação meio que como se fosse um companheiro, né? O rádio, ele te é uma entidade ali, né? Total. E é muito interessante isso que você falou de mudar as estações. É até um ponto que eu queria tocar com vocês, porque musicalmente vocês são muito ecléticos, né? Eu até vi uma entrevista de vocês falando que o estilo de vocês, a definição é diversidades, né? Se tivesse esse estilo, seria diversidades. Aí eu queria saber um pouco, né, como a gente tocou nesse assunto da rádio, da troca de estações, do funk pro trap, enfim. Da onde vem essas referências de vocês? Que tipo de coisa, de elementos vocês consideram na hora de trabalhar numa música, de produzir uma música, de pensar num estilo? Eu acho que essa questão, ela é um pouco subjetiva, porque acho que é de caso em caso, né? Mas trazendo o mérito do disco, né, do Gcaps FM, eu acredito que, mais uma vez, é essa síntese desses 11 anos de bagagem. Durante esses 11 anos, a gente conseguiu fazer 4 turnês internacionais. Nós conseguimos, além disso, né, ter o contato e o convívio com artistas que nos inspiram e que também nos inspiraram há tempos atrás, até mesmo antes da gente ter a nossa dupla. Então, eu acho que foi essa soma que fez a gente olhar com carinho e trabalhar alguns gêneros específicos até nesse disco, né? A música eletrônica, o house está ali presente, o K-Garage está ali presente, o drum bass está ali presente, mas também tem a nossa assinatura do Brasil, que aí carrega, acredito eu, essa representatividade, seja o violão, seja os instrumentos de percussão que são daqui, característicos, sabe? Eu acho que tem essa graça do nosso projeto, que além da gente mostrar a nossa pluralidade sonora, eu acho que tem uma assinatura também bem brasileira, sabe? E a assinatura de vocês em cima dessa pluralidade, né? Vocês Perfeito. pegam esses elementos e dão a marca da cara de vocês, né? A nossa assinatura, total. Exato, isso é bem interessante, né? E voltando a falar um pouquinho sobre o processo de produção, vocês têm, né, são 11 anos de carreira, como a gente tá falando, uma série de músicas aí espalhadas pelo mundão. Só que eu imagino que se juntar para pensar num álbum com uma identidade definida, né, um trabalho fechado, digamos assim, seja um processo diferente, né? Como que foi, assim, esse processo de... Tá, vocês decidiram que vão fazer um álbum, mas aí sentar e se reunir e pensar essa coesão desse trabalho, como que foi isso? Eu acho que durante muito tempo do projeto a gente produziu as músicas de forma mais remota, né? Às vezes a gente compartilhava projeto e no disco a gente quis fazer diferente. A gente começou algumas músicas em 2022
Mas o projeto ele só começou a andar mesmo e mais da metade do disco ficou pronto assim em 2023, quando a gente ficou no estúdio internado. Tipo, toda semana a gente ia nesse estúdio A gente criou um hábito trabalhar mesmo, uma rotina de estúdio. e de se juntar também. Então, a gente aproveitou essa rotina também para trazer essas colaborações para irem pro estúdio com a gente. Uhum. Que rolasse essa troca mesmo, né? Porque até então a gente nunca teve isso, assim, com o nosso material, com o nosso disco, com o nosso próprio material, assim, autoral, né? Sim. Uhum. E aí, falando sobre essas, porque a gente falou da pluralidade de estilos, mas a parceria também é uma marca as parcerias também são uma marca do trabalho de vocês, né? Estão sempre aí rodeados de outros artistas. Como é que foi esse trabalho pensando no álbum? Como é que funcionaram os convites, enfim? Que tipo de coisas você consideraram? Porque são várias parcerias, né? O que eles agregam no trabalho de vocês pensando no álbum? Total, essa pergunta é bem interessante, porque, assim, meio que não existiu uma métrica que a gente aplicou, assim, para esse trabalho. Eu acho que foi realmente... Nós levantamos os nomes das pessoas onde a gente tinha mais proximidade e também que a gente flertava, lógico, tinha um interesse de trabalhar junto e calhou muito bem. Eu acredito que foi muito isso. A gente não ficou quebrando muita cabeça e pensando em colaboradores, assim, artistas, sabe? Que estão até mesmo, assim, num lugar meio que inalcançável, sabe? Acho que a gente mirou muito em olhar para nossa história mesmo, como carreira, e ver quem foram os artistas que a gente trocou, né? Possivelmente, né? No dia a dia, Banda Tuyo, né? A gente já trabalhou no estúdio antes. Sim. Teve outros artistas também, o próprio Criolo, a gente também já trabalhou. O Nil. Então, acho que a gente olhou muito para esse lado, sabe? Pessoas, artistas que a gente tem interesse, a gente flerta muito com a sonoridade, mas também a gente tem uma relação de amizade boa, a ponto de poder sintetizar isso de uma forma fluida, sabe? De ter essa troca gostosa, sabe? É uma no coisa estúdio. Que vem muito mais do coração do que um cálculo ali, né? Com certeza. Essa pessoa. Eu acho que essa parte é muito mais uma parte de emoção do que razão. Acho que a razão entra na parte mais questão técnica, de sonoridade. Tipo assim, a gente vai fazer essa levada, a gente vai fazer, o assunto pede para esse caminho. Mas eu acho que essa síntese mesmo, essa troca que teve de composição e arranjo foi no estúdio, assim, nessa rotina de estúdio foi essencial para a soma, assim, sabe? Pela obra mesmo, sabe?